Bom dia, graça e paz, mais um dia na presença do Senhor. E vamos para a parte 2. Lembrando que eu li um livro, já acabei inclusive, e estou comentando algumas partes porque falou muito ao meu coração na questão de que muitos de nós vivemos esses sentimentos conflitantes, mas precisamos deixar Deus levar eles de nós. Não precisamos e nem devemos maximizar eles dentro de nós. Vou ler aqui agora o trecho do livro. Bianca falando para alguém que eu já não me lembro. Está bem seguir com a minha vida. Ok. Mas o que faço com um sentimento que queima aqui? Coloco a mão no peito. É muito ruim isso. Quero perdoar, mas meu coração não deixa. Na minha vida, quem rege é o meu coração. Olha o problema grande que ela tem nas mãos, porque ela está deixando alguém reger a vida dela que não deveria reger. Quem tem que reger a vida dela é Deus. Quem tem que reger a vida dela é a palavra do Senhor, são os mandamentos dele. Mas muitas vezes é isso que a gente faz. A gente entrega a nossa vida ao nosso coração, às nossas emoções, e deixamos ser levados por elas. E quando a gente deixa as emoções nos levar, é algo triste, lamentável. Eu vou comentar algo aqui. Dá um péssimo testemunho, na verdade. Um péssimo testemunho. Um erro que eu cometi e estou compartilhando com vocês. Eu não gosto de uma determinada pessoa, né? Não porque é gratuito que você não gosta, não. Por causa de algumas atitudes que ela já teve, eu não gostei dessa pessoa. E aí, cada vez que eu encontrava com essa pessoa, as atitudes não eram legais e aquilo foi aumentando o meu desgosto em relação à pessoa. Aí um belo dia, uma dessas vezes que a gente se encontrou, a pessoa teve uma atitude, mais uma vez, que me irritou. E eu, pedindo a Deus e orando, isso, né? A gente vai orando e pedindo a Deus domínio próprio, para que eu não... Porque eu sempre fui uma pessoa em que... Minha mãe costumava brincar e dizer que eu era o palito de fósforo perto do fósforo. Riscou, pegou fogo. Sempre muito impulsiva. Eu lembro a minha mãe constantemente falar para mim: você quer ser feliz ou quer ter razão? E eu dizia: quero os dois. É impossível você ter razão ou se é feliz. Porque muitas vezes na vida nós não vamos ter razão, mas precisamos optar por ser feliz. Porque muitas vezes Deus vai cobrar coisas de nós que nós não queremos fazer, mas precisamos fazer. Então, numa dessas vezes, eu pedindo e orando para Deus para ter domínio próprio, para não ser guiada pelas emoções, e a pessoa teve novamente uma atitude que eu não gostei. E me revoltei. E nós discutimos e aquilo gerou uma desestrutura, uma desestrutura ao redor das pessoas que convivem comigo que foi absurda. Né? Se estendeu durante muito tempo e foi palco de muitos aborrecimentos. E quando eu digo que a gente tem razão ou ter feliz, veja bem o que eu quero falar. No momento em que eu saí, eu fiquei enfurecida, saí de perto, porque eu sabia que se eu continuasse, eu ia continuar discutindo com a pessoa. Porque, infelizmente, mamãe também dizia um ditado quando a gente era pequena, que ela era assim, graças a Deus, Deus mudou ela, e eu tenho pedido para Deus mudar. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu brigo, eu não tenho boiada que me tire daquela briga. E eu não quero mais ser assim. Então eu saí de perto. E eu lembro que no meu afastamento, eu comecei a falar com Deus que raiva que eu estava sentindo. E Deus falou para mim assim: vai lá e pede perdão para a pessoa pela sua falta de descontrole. Nossa, mas eu fiquei tão indignada com Deus. Tão indignada. Aí a pessoa fez errado e eu que tenho que pedir perdão ainda pelo meu descontrole. Mas a culpa foi dela. Olha eu fazendo igual a Adão e Eva, né? A culpa foi da serpente, a culpa foi da mulher, mas ninguém queria assumir que a culpa foi sua de fazer, de ter errado. E, infelizmente, para minha vergonha, eu não obedeci a Deus.
Então, tomou uma proporção imensa. E conversando com a minha mãe, eu converso muito com a minha mãe, né? Mamãe falou para mim assim: se você tivesse obedecido a Deus, provavelmente não teria tomado o rumo que tudo tomou, porque ele tinha um propósito ali. E eu falo isso com muito pesar no coração, porque não obedecer a Deus é trazer sobre si um juízo desnecessário. E eu fiz depois, um dia depois, de debater muito, de conversar com pessoas que conhecem a palavra de Deus e são minhas amigas para me encher de razão. E a pessoa falou: não, você não tem razão, você está errado. Se você quer viver Cristo, você precisa viver Cristo, abandonar a si mesmo e obedecer. Com muito pesar e tristeza, eu orei, cheguei em casa, entendi o que Deus falou, pedi perdão para a pessoa pelo meu erro, né? Reconheci o meu erro e deixei a pessoa diante de Deus, porque o erro dela era com Deus, não tinha nada a ver comigo. O meu problema com Deus era o meu erro. Eu errei mesmo, eu errei pela minha falta de sabedoria, eu errei pela minha falta de controle, eu errei porque eu perdi a oportunidade de ficar calada. Pois é, errei. E graças a Deus a pessoa veio falar comigo também. Deus falou também com a pessoa. Acredito eu que, né, que Deus também trabalhou na vida da pessoa e a pessoa também se sentiu envergonhada pelas atitudes que teve. E eu fiquei pensando, se eu tivesse obedecido, nada disso teria acontecido. Aliás, se eu tivesse ouvido e deixado Deus trabalhar lá, se eu tivesse me deixado ficar sob a tutela de Deus, nada disso teria acontecido. Eu vou ler 2 versículos bíblicos que embasam o que eu estou falando. Um está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, e diz assim a palavra do Senhor: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Essa resposta eu tenho. Somente Deus é capaz de compreender o nosso coração. Vamos para a parte 2. O outro versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Lei do retorno, física. Lei do choque e retorno, né? Já não lembro mais como é que era. Você que lembra, sabe aí. Mas é o quê? Eu perdoo, Deus me perdoa. Se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Ele está na palavra dele. Não adianta querer falar, mas que injustiça. Não tem essa questão de justiça. Deus falou daquele jeito, ponto. Quando eu dou uma ordem, meus filhos eram pequenos, eu dava uma ordem para eles. Muitas vezes eu expliquei, muitas vezes não. Mas eles tinham que me obedecer, independente eu acho que mamãe não está certa. Não, eu acho que mamãe não está certa, não. Como filho, a gente tinha que obedecer. Eles tinham que me obedecer. Como que eu quero agir diferente com Deus? Como que quando é a minha vez como filha de Deus, eu quero que... Não, Deus, eu tenho razão, o Senhor não. Ainda mais com quem me criou, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Eu não posso dizer ao modelador do barro, se eu sou barro, que eu não quero que ele faça daquela forma. Quando nós deixamos nos guiar pelo coração, somos levados pelas emoções, que nos levam por caminho de tristeza e dor, sofremos mais do que deveríamos, e
emoções, ser levado pelas emoções nos traz prejuízo, porque não estamos andando debaixo da palavra do Senhor. Nós precisamos permitir ser guiados pela estarmos vivendo sobre a tutela de Deus, ouvindo e obedecendo os seus preceitos. E isso só com vida de oração, lendo a palavra e relacionando-se com o Senhor. Eu vou terminar aqui, porque a próxima, o outro trecho do livro é muito grande. Então, vai ultrapassar o nosso tempo. Mas eu continuo pedindo ao Senhor que Ele continue trabalhando na nossa vida, tratando as nossas emoções. Falando em tratar as emoções, eu vou deixar aqui embaixo para vocês um canal da pastora Naira Pedrini. As palestras que ela dá sobre emocional são muito boas e tem me ajudado muito a refletir em Deus e fazer com que eu seja tratada e eu permito o Espírito Santo tratar minhas emoções e entender aonde eu estou errada. Que Deus possa nos abençoar, nos guiar e amanhã, se Deus quiser, teremos a última parte. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.